Mas a história do Rally Casino da Póvoa voltou a repetir-se em Macedo e foi o Citroën Saxo Kit Car de Armindo Araújo que tomou conta do primeiro lugar logo a partir dos 15 km de Moraes. O Lancer de Pedro Leal seguiu o Kit Car, com o piloto do Porto a travar um diálogo pela segunda posição com o açoriano Gustavo Louro, que acabaria por lhe ser favorável no final do primeiro dia. Gustavo Louro foi o mais rápido em Macedo, subiu ao segundo lugar do geral, mas encerrou a etapa a perder mais alguns segundos e a permitir o regresso de Pedro Leal à segunda posição. Pedro Dias da Silva continua em fase de adaptação ao S1600 da Citroën e seguia os dois Lancer a meio minuto, mas estava na frente do Evolução 7 de Horácio Franco, que regressou ao Nacional antes de partir para a aventura mundialista. Outro regresso, o de Adruzilo Lopes, mas o piloto de Regilde não fez a melhor escolha de pneus e o ponto mostrava alguma falta de tração, o que justifica a descida para o sexto lugar da geral, já quase a 2 minutos da frente da tabela de tempos. E na frente da tabela de tempos estava Armindo Araújo. Em 47 km de pisos de terra, as duas rodas motrizes do Saxo Kit Car ganharam 33 segundos às 4 rodas motrizes dos Lancer de Pedro Leal e Gustavo Louro. Está a correr bastante bem. Os troços estavam melhor do que aquilo que estávamos à espera, estavam mais secos, portanto nós decidimos atacar hoje porque as características deste carro é basicamente para o seco, portanto acho que atacámos e pusemos o nosso ritmo, o carro esteve sempre muito bem, nós estivemos sempre à vontade e neste momento lideramos a geral e a classe. A chuva e a lama apareceram durante a segunda etapa, mas isso não impediu Armindo Araújo de continuar a afastar-se dos seus perseguidores. A 3 classificativas do final do Rally de Portugal, a vantagem do piloto de Santo Tirso subiu para 57 segundos. Mas a segunda etapa não correu bem aos pilotos açorianos. Horácio Franco nunca se deu bem com os pneus que escolheu, mas não seria este o motivo do abandono. O piloto de São Miguel parecia ter garantido o quinto posto quando uma das barras de direção cedeu, obrigando Franco a abandonar. E Gustavo Louro também desistiu. O piloto da terceira ganhou na segunda passagem pela Senhora do Campo, cimentou o segundo lugar, mas desistiu na última classificativa da prova com problemas de travões. Uma pedra que se colocou entre o jante e o sistema de travagem terá estado na origem da causa do abandono. Decididamente, Gustavo Louro não tem sorte nas provas que realiza no continente. Nuno Pinto, ainda em fase de habituação aos rallies e ao S1600, fez a sua primeira prova em pisos com lama. Demasiadas dificuldades para uma prova, mas Nuno Pinto conseguiu superá-las para terminar esta ronda no sexto lugar. Uma classificação que confirma a sua atuação no Rally Casinos da Póvoa. Adruzilo Lopes estava um pouco desiludido neste seu regresso aos rallies. O ponto não apresentou problemas mecânicos, mas a verdade é que também nunca esteve ao seu jeito e o piloto de Regilde limitou-se a somar alguns pontos para o campeonato. Mas antes, na última passagem por Bragança, Lopes perdeu um lugar para Rui Lousado. O campeão regional de rally está a fazer um campeonato surpreendente. Sem correr riscos, já terminou 2 provas entre os lugares da frente, ocupa o segundo lugar absoluto e lidera no agrupamento de produção. Com os abandonos que se deram na sua frente, Pedro Dias da Silva entrou para o terceiro lugar do pódio e marcou os primeiros pontos do ano. O entrosamento com o S1600 está quase concluído, agora é preciso começar a diminuir a diferença para Armindo Araújo. Conseguimos um terceiro lugar. Ao longo do rally, o piloto do Porto preferiu garantir o segundo posto a entrar em aventuras para atacar Armindo Araújo, já que o campeonato de Grupo N continua a ser a prioridade. Obviamente o título... Araújo e a Citroën já ganharam 2/8 do título nacional. O piloto de Santo Tirso dominou as 2 primeiras provas do campeonato, contrariando a teoria que diz que os carros de 2 rodas motrizes não são competitivos em pisos de terra e lama. O diferencial... Com 1 minuto e com 20 pontos, cedo de Cavaleiros, o troféu Citroën Saxo de Rallys avançou para a segunda prova, com o Abel Carreiro na frente da tabela de pontos. E o açoriano quis mostrar que o triunfo no Casino da Póvoa não apareceu por acaso e voltou a tomar conta do primeiro lugar. Mas também ficou claro logo desde o início deste rally que Felipe Madureira tinha os mesmos objetivos do piloto insular: vencer em Macedo de Cavaleiros, e Madureira confirmou os seus propósitos com a vitória em Macedo. A alguma distância, António Lopes seguia a luta que se passava na sua frente e aguardava pelo desenrolar dos acontecimentos. Mas a falta de rodagem do motor do Saxo não lhe permitia pensar em voos mais altos.
Na última classificativa da primeira etapa, Abel Carreiro quase deitou tudo a perder com uma saída de estrada, mas manteve o primeiro lugar, ainda que este incidente ia comprometer a sua atuação durante a segunda etapa. Apesar da chuva e da lama que apareceram durante a segunda etapa do Rally de Portugal, alguns pilotos conseguiram melhorar a sua classificação. E este foi o caso de André Dias, que recuperou 14 lugares na classificação final e concluiu no 6º posto do troféu. O vencedor do troféu Saxo, em 2002, ainda não conseguiu derrotar o azar que o tem perseguido este ano. Uma saída de estrada ainda durante a primeira etapa acabou por marcar a atuação de Armando Oliveira. Uma prova feita de trás para a frente, uma recuperação de 30 lugares no geral, mas sem conseguir fazer melhor que a 5ª posição entre os concorrentes do troféu Saxo. Frederico Gomes ainda chegou a esboçar um ataque ao 3º posto do troféu, mas uma saída de estrada durante as classificativas matinais da segunda etapa o colocaram um ponto final neste objetivo, mas Gomes conseguiu defender com êxito a 4ª posição. Também António Lopes conseguiu manter o 3º lugar que já lhe pertencia no final da etapa inicial, mas com o motor do Citroën mais solto, Lopes apareceu com mais regularidade entre os mais rápidos e encerrou a prova com um melhor tempo na especial de Celas. A prova de Abel Carreiro acabou por ser marcada por um capitãoço na primeira etapa. O açoriano ainda ganhou em Celas, mas já não voltou ao primeiro lugar do Rally, ainda que continua a manter-se na frente da tabela de pontos do troféu Citroën Saxo de Rallys. Moreira ainda teve alguns problemas durante a segunda etapa. As primeiras especiais foram feitas sem notas, teve uma saída em Celas, mas também teve tempo para defender o primeiro lugar. Madureira já não ganhava há 4 anos, mas em Macedo Cavaleiros teve a oportunidade de recordar o sabor da vitória. Foi há 4 anos que eu ganhei a última prova, não é? E ganhei o campeonato de promoção. Teve para ser a vitória no rally anterior a este, do Casino da Póvoa, mas infelizmente tivemos o azar de ter um furo e perder muito tempo, mas tudo ficou compensado agora com este rally. Com a vitória na prova do ACP, Madureira subiu ao 3º lugar do troféu, que continua a ser comandado por Abel Carreiro. Segunda prova do calendário troféu Fiat Punto, agora com uma lista de inscritos mais interessante que no Rally Casino da Póvoa. Francisco Brites foi o primeiro a marcar o ritmo com a melhor marca em Moraes e a tomar conta do comando. Em Macedo, foi a vez do vencedor do Rally Casino da Póvoa mostrar as suas credenciais. Jorge Castanheira foi agora o mais rápido, recuperou a diferença para Brites e tomou conta da primeira posição. Mas não seria ele encerrar a primeira etapa na frente da tabela de tempos. Jorge Pinto foi o 3º piloto a ganhar uma classificativa durante a etapa inaugural e foi também o 3º comandante do troféu. Mas por razões pessoais, o piloto de Penafiel não se apresentou à partida para a segunda etapa. O beneficiário direto da desistência de Jorge Pinto foi Francisco Brites, que recuperou o primeiro lugar e com nova vitória em Bragança reforçou a sua posição de líder do troféu Punto. Na classificativa anterior, na Senhora do Campo, Rui Chaparro assinou a melhor marca e subiu até ao 5º lugar do troféu. Mas nesta altura começavam também os problemas para Jorge Castanheira. A caixa de velocidades do ponto HGT deixou de colaborar com o piloto e Castanheira não conseguiu defender o 2º lugar que ocupava a partida para a segunda etapa. Com algumas dificuldades, Jorge Castanheira conseguiu chegar ao final do Rally de Portugal no 6º posto, um mal menor, já que continua a manter-se no primeiro lugar da classificação do troféu da Fiat. Jorge Ferreira também não começou bem a segunda etapa. Um furo na primeira passagem pela Senhora do Campo obrigou a uma descida para o 5º lugar e era esta mesma classificação que o piloto ocupava no final da prova. Rui Chaparro não voltou a vencer mais nenhuma classificativa, mas conseguiu defender o 4º lugar conquistado logo no início da etapa. A prova feita de trás para a frente por Manuel Rolo, o piloto de Castelo Branco estreou-se este ano no troféu da marca italiana e, à medida que se foi adaptando ao ponto HGT, conseguiu aumentar o ritmo até chegar ao 3º lugar final. Rodrigo Ferreira entrou a recuperar na segunda etapa. Chegou ao 3º lugar na Senhora do Campo, passou para o 2º posto depois de Jorge Ferreira se ter atrasado e reforçou a posição com a melhor marca na segunda passagem pela Senhora do Campo. Mas a liderança de Francisco Brites nunca foi posta em causa. Mesmo com alguns problemas no início da prova, Francisco Brites assinou a primeira vitória do ano, um resultado que lhe permitiu reduzir a diferença para o líder Jorge Castanheira.
Penso que começámos mal e acabámos bem, porque ontem logo na primeira classificativa ficámos sem a quarta e hoje andámos todo dia sem ela, e no início do dia não esperava de facto poder acabar a ganhar. Os adversários também tiveram alguns problemas e pronto, tivemos uma primeira parte do dia muito boa, a andar bem, e agora foi controlar um pouco a parte final. E tudo está bem quando acaba bem. Francisco Bretas com direito a champanhe em Macedo de Cavaleiro. Novidade no Nacional de Rallys, a estreia do troféu Peugeot. Bons pilotos, carro competitivo, boas lutas em perspectiva, com Paulo Antunes a marcar o ritmo desde a primeira classificativa do Rally de Portugal. Mas estava escrito que Paulo Antunes não ia ter uma vida fácil. Max estava muito perto do piloto de FAF, mas o seu segundo lugar também estava a ser ameaçado por Bruno Magalhães. E a luta entre o piloto da Maia e Bruno Magalhães foi mesmo um dos motivos de interesse da primeira etapa, com Magalhães a ganhar vantagem já no final do dia e a terminar no segundo lugar com uma vantagem de 15 segundos para Max. A luta entre Max e Magalhães continuou durante a segunda etapa, mas outros pilotos merecem referência. António Rodrigues fez uma adaptação progressiva ao 206 e na segunda etapa já estava mais solto, com direito a entrar no 8º lugar do troféu. Miguel Paião também esteve melhor durante a segunda etapa, mesmo com alguns problemas com a caixa de velocidades do 206. Paião conseguiu melhorar o acerto do Peugeot e isso acabou por se refletir na subida até ao 6º lugar, para depois controlar os adversários durante a última secção. Na posição imediatamente acima terminou Barros Leite, que não estava nas melhores condições físicas. Barros Leite viu a sua prova ser prejudicada por uma lesão que habitualmente afeta os jogadores de ténis e só depois de ter recebido o tratamento adequado conseguiu começar a entrar no ritmo certo. Em situação semelhante estava José Araújo. Um atraso na preparação do carro tirou algumas horas de sono a José Araújo, que apenas conseguiu recuperar para a segunda etapa, e nessa altura os resultados começaram a aparecer, mas o tempo perdido durante a primeira etapa não lhe permitiu ir além do 5º lugar. José Sampaio começou a segunda etapa com a vitória na especial da Senhora do Campo, mas em Selvas teve 2 saídas de estrada e perdeu algum tempo quando o motor do Peugeot se calou. Mesmo assim, o piloto de Guimarães ainda melhorou um lugar em relação à primeira etapa para terminar o dia na 4ª posição. A luta entre Max e Bruno Magalhães animou a segunda etapa. Com vitórias em Bragança e Celas, Max recuperou o segundo lugar, mas problemas com a caixa de velocidades e um amortecedor partido durante a segunda passagem pela Senhora do Campo não lhe permitiram defender a classificação. Tanto mais que Bruno Magalhães aproveitou a mesma ocasião para vencer as 3 especiais da última secção, numa tentativa de ainda pressionar o líder da classificação. Mas Magalhães precisava ainda de mais algumas especiais para conseguir anular os 14 segundos que o separaram da vitória. E Paulo Antunes começou a época de 2003 da mesma forma que acabou a temporada de 2002, a ganhar. O piloto de FAF dominou a primeira etapa para depois conseguir gerir durante a segunda, para entrar para a história como o primeiro piloto a vencer o troféu Peugeot 206 GTI. Começamos com uma vitória num troféu com grandes pilotos a nível nacional. Ganhar num troféu como é o Peugeot 206 é magnífico. Não foi fácil, logicamente. A primeira secção do Rally ganhamos uma margem considerável, deu para gerir basicamente a segunda secção, mas na terceira já não foi possível, já que na segunda ganharam-nos uns quantos segundos que foi preciso atacar novamente na terceira e foi possível chegar ao fim com esta grande vitória. Os troféus monomarca regressam no Rally Futebol Clube do Porto no final do mês de maio. O Automóvel Clube de Portugal criou o hábito de chamar pilotos no desemprego para participarem na sua prova. O ano passado foi Didier Riol, este ano a escolha recaiu sobre Marco Allen, Joachim Kuhnen, Thomas Radstrom e Alistair McRae. Esta foi uma oportunidade rara para ver 4 WRCs em ação no território do continente, mas como os World Rally Cars estão proibidos no Nacional de Rallys, o ACP Sport fez correr o Rally Centenário em paralelo com a prova do Nacional. A ideia foi boa e o Rally Centenário até podia ter sido animado se os 2 Corolla WRC, o 206 e o Focus tripulados pelos pilotos convidados, se apresentassem no estado competitivo.
mas a classificação final acabou por ser estabelecida sem luta nem glória e foram os problemas mecânicos que, em maior ou menor grau, acabaram por definir a ordem final. Marco Allen, o piloto que mais triunfos conquistou no Rally de Portugal, nos tempos em que a prova portuguesa estava incluída no Mundial de Rallys, quase nem chegou a aquecer. O finlandês apenas cumpriu as 2 primeiras classificativas da primeira etapa, antes de recolher ao parque de assistência com o motor do 206 WRC da Grifone fora de ação. Allen ainda se manteve em prova, mas como o carro zero, o que, em abono da verdade, não teve a mesma valência. O Focus WRC da GM Engineering, entregue a Alistair McRae, também não gozou de boa saúde. Durante a primeira etapa, o Focus apresentou alguns problemas com o seletor da caixa de velocidades, mas as dificuldades agravaram-se durante a segunda etapa. McRae perdeu quase 7 minutos para o primeiro classificado. Para o escocês, este Rally de Portugal serviu de treino para o próximo Rally da Nova Zelândia. Thomas Radstrom também não teve melhor sorte. O Corolla WRC da Step 2 não gozou de muita saúde. Problemas com o motor do Toyota, que mesmo assim se mostraram menos graves que os que atrasaram McRae, e o ex-piloto da Citroën ainda conseguiu aproximar-se um pouco mais de Cancunen, mas sem nunca ter ameaçado o primeiro lugar do finlandês. E para o tetracampeão do mundo, ganhar em Portugal tornou-se um hábito. Cancunen venceu o SATA Rally Açores em 2001 e voltou a repetir o mesmo resultado em Macedo Cavaleiros. Juha Cancunen foi o piloto que sentiu menos problemas com o Corolla WRC da Step 2 e teve ainda a oportunidade de mostrar que, quem sabe, não esquece. O finlandês começou a ganhar terreno logo durante a primeira etapa e chegou de forma natural à vitória.